Até então gosto muito, né? Mas eu não sei se fosse frequente todo dia tivesse turista, eu não sei se eu iria gostar, por exemplo, né? Iria perder um pouco da minha vida pessoal, vida da comunidade, vida na família, né? A gente tem que ter uma dedicação para atender esse turismo, né? Então, de uma forma equilibrada dá para viver e também a gente gosta de fazer e é importante, né? Tanto para Juruáquere que não conhece, o que já conhece, né? Para fortalecer, para mostrar um pouco da nossa realidade para que seja mais respeitado lá fora, né? Então a gente vê esse trabalho de formiguinha que é importante para a gente, né? Que é uma importância que está vinculado com essa questão do turismo, né? Então é uma disputa também, por exemplo, na região tem várias outros lugares que fazem o turismo, né? Mas que eu acho que a gente não está sendo como um empreendedor, por exemplo, né, de pensar como uma agência de turismo, né, mas sim uma questão mais consciente, mais um turismo de base comunitária mesmo para a gente ter um pouco de consenso também, né, de pensamento. Vem para as comunidades com uma visão muito estereotipada, né? Tipo, não, o índio tem que estar pelado, tem que estar pintado, não, o índio é aquilo, não, o índio não é isso, né? Então, eles já vêm com uma definição, né? Eles já têm uma cabeça formada, né? Que é a educação que é transmitida, a educação que é passada, né, nas redes de ensino, por exemplo, não estuda a realidade, assim. E daí tem lá a questão do descobrimento do Brasil, daí tem os europeus, né, que vêm no Brasil e descobrem, né, muitos falam, né, o que os indígenas estão fazendo no Mato Grosso, por que não está na Amazônia, né? Então, o nosso contexto é a mesma coisa, a gente está na Mata Atlântica, e muitos não percebem, né, que aqui é o nosso lugar, né, aqui que a gente vive e é onde a gente consegue sobreviver, porque é o nosso sistema que está aqui na Mata Atlântica, né, e muitos falam, quando pensam em indígena é tudo da Amazônia. Tipo, não entende que também tem povos em outros biomas do Brasil, por exemplo. A gente vai conhecendo parceiros, assim, que você pode ter uma aliança para o futuro, para o resto da vida, né? Que a partir do momento que você tem esse contato, né, que convém também para você e para esse Juruá que está vindo dentro da comunidade, com boas intenções, isso pode ser para a eternidade, para a vida inteira, assim. Como muitos Juruáquere que a gente conhece que vem na comunidade e se torna amigo. Isso também tem várias ideias e pensamentos para visitar uma comunidade indígena. Um é sobre a cultura, outro é sobre a religião, outro sobre uma pesquisa e outros querem saber mesmo que a sobrevivência para também repensar os conceitos de vidas, por exemplo, né? Então é um momento onde tem esse contato e que elas se ligam e que fortalece um ou outro, né? Fala, não. Eu acho que assim, a cultura do Juruá ela é muito agressiva para todos os povos. Como eu falei, eu estava em um intercâmbio internacional sobre a diversidade cultural, né, em Londres. E lá o que eles sofrem na Índia, em qualquer lugar do mundo onde tem população tradicional ou indígena, o que a gente sofre aqui eles sofrem lá. Que é essa cultura ocidental que é muito agressiva, né? É um sistema que quer ser imposto de qualquer jeito. Você tem que ser incorporado a esse sistema, porque sem ela você não vive. E a gente luta aqui para ter pelo menos um equilíbrio. Se esse sistema a gente não consegue sair, vamos ter um equilíbrio de vida, de pensamentos que respeite também o nosso ser. O ser o maior que o outro, né? Porque no nosso ensinamento guarani, a gente tem o ensinamento de ver Jora Mimemei. Jora Mimemei é você se ver como outro, como você. Não muito mais alto, não muito mais baixo. E você ter a humildade na sua vida para você ter um bom viver. Nossa, mas o meu maior medo é esse sistema, essa cultura ocidental, destruir tudo. Destruir as culturas, destruir tudo, assim, né, no sentido de não valorizar esse outro jeito de ser.
O povo Guarani é um povo que canta muito, né? A gente canta. É um povo que tem muita música, instrumento, né? A gente tem os instrumentos. E um povo que se expressa através da música também. E daí tem esses cantos mais religiosos, né, espirituais, que não é falado, é só som. É combinação de instrumento com a voz do homem e da mulher, junto com as crianças. E daí tem várias, tem situações que a gente canta para o nosso filho, para a nossa filha dormir, por exemplo, a gente canta. E tem os tiramões mais velhos que cantam quando acordam, alegre, né? Então daí a gente está dormindo, daí ele canta, daí acorda, né? Por exemplo. Tem poucos tiramões que fazem isso, né? Mas tem ainda, né? Eles cantam muito, assim, bem alto ainda, 5 horas da manhã. Ele vai cantando pela aldeia, né? Daí todo mundo acorda, né? Com o canto dele. Então, a mobilidade guarani está presente desde os dias antigos até os dias de hoje, né? A gente tem muitas trocas assim, entre o povo, né? Por exemplo, aqui na nossa comunidade é uma aldeia referência para todas as coisas, tanto negativa e positiva, né? Porque a gente é uma comunidade muito grande, né? Com 2.000 Guarani, acho que é uma das maiores aqui do Brasil, do povo Guarani, né? Então, essa mobilidade, assim, ela, pra gente não tem fronteira, não tem limites, né, como município, estado, né? Então a gente hoje tem que lidar com várias realidades também, né, como por exemplo a parte do sistema político, né, hoje a questão estadual, federal, municipal, enfim, propriedade privada, né, então a gente vê que às vezes a gente fica sem saída quando a gente pensa no nosso conceito, né, de pensamento sobre o território, né. Então tudo isso hoje a gente lidar, né, de várias formas, né? A gente pratica muito ainda, né? Por exemplo, a gente vai de aldeias para aldeias, né, assim, buscando se fortalecer espiritualmente, né? Numa aldeia mais isolada, por exemplo, a gente vai, depois a gente traz eles, depois, enfim, a gente faz uma troca, né, também dessa questão. E a mobilidade também é natural, porque a gente tem família lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai para lá, desde eles vêm, né? Sempre está em contato, assim, né? Em São Paulo, assim, a gente não consegue ficar. Eu, por exemplo, desde criança moro aqui, vivo aqui, mas se eu fico 2 dias já fico meio doido, assim, porque tem que voltar de novo. E é uma sensação assim, quando a gente está na cidade, dá uma revolta muito grande. Porque só de pensar que tudo aquilo foi um dia floresta, foi nascente, tinha comunidade, né? Então tudo isso dá uma revolta muito grande. Como que a gente foi capaz de fazer isso, né, com a natureza, né? Então a gente transformou em uma cidade de pedra, tirando toda a riqueza, todo o espírito, né, que lá vivia. Por exemplo, a gente tem muita ligação espiritual com plantas, com animais, né? E tudo isso foi desconsiderado, assim, por um ser, né? Que é o nosso ser humano, né? Então a gente se coloca também nela, né? Mas, e enfim, a gente dá uma revolta muito grande, assim. Não, eu acho que assim, no Brasil, né, tem a FUNAI, que ela é uma instituição indigenista, né? E dentro dela tem várias questões que são trabalhadas, né, que vai diretamente afetar uma comunidade, as comunidades, né. E uma delas é a normativa número 3 da FUNAI, que regulariza o turismo dentro das terras indígenas. E ela é uma obrigação cada comunidade fazer como que é o turismo, como que ela vai atender o turismo para não ficar irregular sobre essa questão do turismo dentro da comunidade, ou se acontece alguma coisa, se por exemplo chegar a falecer um turista, por exemplo, da comunidade, ele vai estar assegurado com uma legislação, né? Então, toda a comunidade tem que ter, né? E aqui a gente conseguiu finalizar ela em 2016, eu acho, e foi aprovada pela FUNAI, então por isso que tem o plano de visitação da terra indígena Tenondeporã.
E com essa garantia de reconhecimento federal, você consegue também fazer, tipo, usar ela como uma ferramenta de luta. Ó, a gente tem até um plano que garante a nossa luta também pelo território, né? Porque ela está abrangendo toda a demarcação, né? Então é um instrumento de que o governo também já reconhece ela como uma parte da demarcação, né? Então é uma forma de você estar garantindo o seu território com vários tipos, né, de ações que são importantes também, né? E esse plano, por exemplo, ela também ajudou bastante, está ajudando a proteger o território, né? Mas que ela não foi muito, enfim, aceita, assim, eu diria, pela prefeitura de São Paulo, por exemplo, porque até então tem a famosa lei, né, o plano de ecoturismo de São Paulo, que ela atropelava todos os pensamentos em relação à nossa pensamentos e também sobre a questão da legislação, né, da Constituição, tanto da OIT 69, da Convenção Internacional, né? Eles não respeitavam nada, não consultavam as comunidades e muitas atividades, atrações turísticas estavam dentro da terra indígena e nem por isso chamou a comunidade para conversar como que a gente via, o que a gente pensava, né, sobre em relação ao ter o turismo dentro da comunidade. Foi isso que motivou a gente a fazer esse plano de visitação, né? Porque senão, se a gente não ficasse regularizado, se a gente não tivesse uma ferramenta que iria conversar com isso, a gente ia perder o nosso território para os empreendedores, por exemplo, da região. E daí a gente entrou nesse polo ecoturismo na briga, meio que no começo com uma tensão muito forte com a prefeitura, né? Com os conselheiros do polo, por exemplo, que não chamava, e a gente foi obrigado a invadir, por exemplo, a reunião deles, né? Falar, não, a gente quer ser ouvido. E desde então, dessa primeira iniciativa, a gente falou, não, a gente vai construir, a gente está pensando em fazer o plano de visitação, e todas as diretrizes que vai ser direcionado para as comunidades indígenas vai ser o plano de visitação. Então a gente lutou durante 1 ano e meio para conseguir fazer esse plano e a gente conseguiu fazer, e agora as diretrizes que o polo tem que seguir é o plano de visitação da terra indígena, né? Então a gente meio que amarrou uma coisa um com a outra para garantir tanto essa não invasão do turismo dentro das terras indígenas, mas também se preservar também como povo e também garantir o seu território no reconhecimento do federal para o municipal. Então foram feitas várias ligações, né, para resistir contra essas questões também.